Nuno e Lili, muito bom dia. Bem-vindos ao Café da Minha Viagem. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bem dispostos? Tudo. Tudo. Um bocado com sono. Estava um bocado com Sim. sono. Faz parte. Malta, falem-nos um bocadinho de vocês. O pessoal está aqui já na sala à espera de saber quem é que é. O que é que são estes malucos que decidiram fazer uma volta ao mundo, largar tudo e fazer uma volta ao mundo? Falem-nos um bocadinho da vossa viagem. Opa, não há. Fala tu. Pronto, nós tínhamos um bocadinho de curiosidade de conhecer o mundo e depois aquelas férias normais não era possível, não é? Porque o tempo que perdíamos em viagem era só na viagem, já não dava quase para conhecer da maneira como queríamos. Então decidimos fazer esta maluqueira. Largar tudo, vender as coisas, vender o carro, vender a casa e lá fomos nós. E quando é que decidiram fazer esta maluquice? Eu tinha uma empresa já há 15 anos de venda por grosso de utensílios de cozinha e ela trabalhava numa multinacional de fazer planeamento, controle de produção e pronto. Ele vendeu tudo, eu despedi-me e lá fomos nós. Isto em 2018, junho de 2018, que iniciámos. 2018 foi o dia em que vocês partiram, certo? Não sei se a ligação está... A ligação está um bocadinho lenta, sim. Estamos a ouvir? Estão-me a ouvir bem? Eu não sei se me estão a ouvir bem. A ligação está um bocado fraca. Sim, está um bocadinho. Não sei se vocês... Agora estamos. Voltou. Ok, fantástico. Estava-vos a perguntar que em junho de 2018 foi a altura em que decidiram partir para a vossa grande viagem, certo? Sim. Sim, estão a ouvir. Estou a ver aqui algum problema de ligação, mas seja confortáveis a perguntar se foi em junho de 2018 se decidiram partir. Foi junho, certo? De 2018. Junho de 2018. Pronto, depois andámos um ano, praticamente, mais na zona da Ásia, porque a nossa intenção era visitar os países assim mais longínquos, que numa viagem normal seja mais difícil de viajar, porque é tal coisa, precisas de tempo, né? Então decidimos mais longe da Europa. Então o primeiro ano foi focado muito na Ásia, China, Timor, pronto, aquela zona dali. E no segundo ano, depois voltámos para descansar, que também sabes que cansa estas coisas. E viemos descansar, tivemos aqui 2 ou 3 meses. E em setembro de 2019 voltámos outra vez para supostamente mais um ano. Portanto, vocês fizeram uma pequena pausa em Portugal, 2 ou 3 meses, e depois voltaram à vossa viagem. Foi para vir lavar a roupa. Fizeram muito bem. Malta, uma pergunta, e eu sei que também já existe aqui algumas pessoas com algumas perguntas. Qualquer das formas, quem está a assistir pela primeira vez, todas as perguntas, todas as questões que tiverem, por favor, não hesitem em colocar aqui nos comentários, porque elas vão aparecer aqui no ecrã e o Nuno e a Lili terão todo o gosto em responder. Eu vou-vos fazer a primeira pergunta, que é: quanto tempo é que demorou a planear esta grande maluqueira? Foi mais ou menos 2 anos. 2 anos antes. Sim. Primeiro começamos a ver, porque isto é tudo muito romântico, não é? Mas a gente tem que ver se a coisa é viável financeiramente também, não é? Claro. Então, como é que nos íamos sustentar durante 2 anos? Pronto, foi aí que surgiu esse plano. Depois um estudo até do qual seria o custo em determinado país. Para chegarmos a esse valor final, tivemos que fazer quanto é que custa dormir aqui, mais ou menos transportes, baseado até noutros viajantes que fizeram coisas parecidas. Pronto, depois lá chegámos a um valor razoável. Vocês acharam que era ideal viajar, exato. Estipulámos aquele, como se diz, aquele budget, dava-nos mais ou menos para 2 anos. Era esse o plano. Agora, claro, se gastássemos mais todos os dias, podia ser 1 ano ou 6 meses,
ou 3 anos, não havia uma data, não há uma data de limite. volta, sim. A coisa até estava abaixo do orçamento, só que agora com esta brincadeira, não é? Claro, exatamente. Pessoal, eu tenho aqui mais uma outra pergunta que é, como é que foi isto de vocês, assim, eu sei que vocês fizeram o planeamento da viagem, foram 2 anos, mas como é que isto vos deu o clique de vocês depois do nada venderem a casa, venderem o carro e até mesmo como o trabalho? Porque eu tenho a certeza que existem pessoas que têm esta questão que é, epá, isto é preciso ter uns grandes para do nada largarmos tudo completamente e fazermos uma viagem deste género. Como é que isto foi tipo, quer dizer, vocês não deixaram só a casa, venderam mesmo a casa e venderam o carro? Sim. Porque, assim, nós depois também começámos a ler, fizemos uma viagem à Tailândia também para ver se era assim possível, se era barato, como ouvíamos dizer, e depois da viagem à Tailândia ficámos com o bichinho ainda, eu acho que o bichinho cresceu. E isto 2 anos. 2 anos, 2016, acho eu. Mais ou menos na altura que começámos a planear, nós, olha, o destino este ano vai ser ali. E depois voltámos, começámos a ler algumas coisas, alguns livros de alguns viajantes, e surgiu-nos essa ideia de fazer uma coisa parecida para conhecer melhor, para ver outras culturas, porque também ficámos um bocadinho fascinados com o lado de lá, não é? Nunca tínhamos ido, fomos à Tailândia e gostámos, então queríamos conhecer com mais tempo. E para termos mais tempo, se calhar não havia outra maneira, não é? Tínhamos que deixar o emprego. Depois a casa e o carro foi um bocadinho por arrasto, não é? Porque ter o carro parado é só prejuízo, não é? Para além de se estragar, tem custos de desvalorização e coisas do género. Sim, exatamente. E a casa, como o mercado em Portugal estava on fire, estava bom para vender. Também estava bom para vender. Então, também não fazia sentido estar a manter uma coisa. E acho que continua a ser a opção mais acertada. Agora não temos casa, mas pronto. Mas fizeram uma grande viagem e tenho a certeza que isso também mudou imenso a vossa... Se não mudou a vossa vida, mudou imenso a forma como vocês veem a vida. Tenho certeza absoluta. Sim. E é como estávamos a dizer, como não tínhamos uma data para terminar, se assim, vamos 6 meses, se calhar vender a casa não fazia sentido, não é? Agora, como nós não tínhamos uma data propriamente dita para terminar e nem sabíamos se queríamos, a gente manteve sempre as portas abertas a tudo, podia-nos dar na maluqueira e queremos ficar a viver noutro país, ou a gente não sabe o que é que iria surgir. Então pronto, assim, desta forma estávamos livres. Não temos nada que nos prenda. Não tinha nada que vos agarrasse. Eu tenho aqui algumas perguntas antes de partirmos para a Coreia do Norte. Eu que estou super curioso sobre saber essa aventura na Coreia do Norte. Tem alguma ideia que eu sei que para se entrar na Coreia do Norte tem que se fazer uma tour organizada, mas eu quero saber através de vocês como é que foi essa viagem e como é que foi também a ideia de bora à Coreia do Norte. Antes de mais, tenho aqui uma pergunta que é, foram logo para a Indonésia quando saíram de Portugal? Portanto, qual é que foi o vosso, melhor pergunta, qual é que foi o vosso roteiro? Por onde é que vocês andaram? Não, nós fomos daqui para Malta. Também não conhecíamos. Fomos indo. Fomos indo, sim. Nós vimos um voo relativamente barato, desde a Grécia para Singapura, então depois como é que chegámos à Grécia? Era barato de Malta e depois arranjámos um voo barato para Malta, então fomos indo. Passámos lá mais ou menos uma semana ou 8 dias. Depois fomos para Atenas, só tivemos lá um dia ou 2, e depois fomos para Singapura, e depois de Singapura é que fomos para a Indonésia. Que foi assim o sítio onde ficámos logo 2 meses lá, sim. Com um intervalo em Timor, para renovar o visto. Sim. Com o visto da Indonésia. Sim, exatamente. E depois soube a pouco em Timor, mas pronto, isso já são outras histórias. E já agora que estamos na Indonésia, eu também partilhei ontem com o pessoal que vocês estiveram no centro, ou melhor, vocês estiveram no epicentro de um terremoto. Malta, explica-nos como é que isso aconteceu.
nós estávamos em Bali e houve aquele primeiro 6 ponto qualquer coisa. Epá, e Bali e Lombok é muito próximo, não é? Sim. E ele até sentiu, eu por acaso não senti nada, aquilo foi de manhã cedo, eu estava a dormir, né? E ela sentiu aquilo a abanar e tal, e tranquilo. Depois fomos a ver, tinha sido 6. E na altura nós estávamos a tomar os comprimidos da malária e aquilo dizem que às vezes dá assim umas alucinações. Sério, e na altura eu não sabia muito bem se estava a abanar ou não. Foi os comprimidos. Ou se tinham sido os comprimidos. E depois quando ele acordou, eu perguntei se ele tinha sentido, ele disse que não sentiu nada e eu pronto, se calhar alucinei. Que é normal. Quando fomos ao pequeno almoço, as pessoas estavam a falar e sentiram e tal, e eu pronto, afinal não estou a ficar maluquita. E tinha sido, e esse, pronto, foi só, sentimos a abanar um bocadinho e não teve assim grandes... O único problema foi, não sei se te lembras na altura, a estrada do monte, do vulcão de Lombok ficou destruída, então ficaram 300 e tal, ou 400 turistas retidos que não conseguiam descer a montanha. Depois disso fomos para Timor, passados uns dias, e quando estávamos em Timor foi o terremoto que provocou mais mortes. Foi mesmo, muita gente morreu, 600 pessoas, uma coisa assim do género. E nós tivemos sorte, não estávamos lá. Depois disto, Timor, pronto, estivemos em Timor, passámos para o lado do Indonésio sempre por terra, apanhámos um avião para a Ilha das Flores, fizemos a Ilha das Flores toda, e notámos assim estranho aquilo, estava muita gente na Ilha das Flores, aquilo, a percorrer, muita gente vai ali a lá Bombaju, faz ali as Komodo, né? E vai embora. Mas não, na ilha, por a ilha toda, os alojamentos estava tudo andava muita gente. Estava tudo cheio. Pronto, fizemos a ilha até lá Bombaju e a nossa intenção era fazer do barco das Flores até Lombok. São 3 dias no mar. Por causa desta história dos terremotos, o pessoal tinha fugido todo do Lombok, não haviam barcos a fazer o percurso, porque não havia clientes, né? Sim. Até que encontramos lá uma empresa que fazia o percurso. E até era das mais baratas, só que nós fomos ver lá no ranking e aquilo tinha 2 pontos qualquer coisa, de 0 a 5, e eu, pronto, isto não vai ser assim muito coisa. Pronto, mas lá fomos, no dia chegámos, vimos lá a traineira, o que é, né? Se calhar era melhor ter ido pelos meios normais, que era ferries e autocarros, por outra ilha. Pronto, mas lá fomos. Éramos só 6. Aquilo normalmente são 20 e tal pessoas no mesmo barco. E éramos 6, né? Aquilo dormíamos na parte de cima do barco, lá nos colchões. Pronto. Fizemos, espetacular. Foi uma experiência. Nem havia água para tomar banho, mas aquilo foi uma das melhores experiências. Para mim, nunca mais me esqueço daquilo. Foi espetacular. Quando estávamos a chegar a Lombok, lá uns espanhóis que lá estavam, eu, se pudéssemos ir hoje dormir a Lombok era o ideal, porque o nosso autocarro sai amanhã, ou o nosso ferry, era assim qualquer coisa, sai amanhã, e se estivéssemos já na ilha... Era mais rápido. Era mais rápido para chegar lá, porque a ideia era dormir lá numa ilhazica em alto mar. Em alto mar, não é bem alto mar aquilo, mas pronto, onde há ondas, a sério. Pronto, então fomos dormir à baía de uma cidadezinha que se chama Lombok, que é em Lombok. Que foi precisamente onde foi o epicentro. Depois acordámos, eram... 11 e tal, acho eu. A que horas foi o terremoto? Eram para aí 11 da noite. 11 e tal. 11 e tal. Nós estávamos a dormir porque não havia muito o que fazer. Não havia muito o que fazer, não. Estávamos deitados, estávamos a dormir, né? De repente o barco começa a abanar de uma maneira e um barulho ensurdecedor. E nós, o que é isto? Algum barco... Parecia um trovão, assim, uma coisa... Era muito agressivo. Sim. E então foi logo começar... O meu coração começou logo a bater, assim, como que é isto? Onde é que nós estamos? O que é que aconteceu? E depois até tinha uma app porque estava meio paranoico com isso, tinha uma app dos sismos. Aquela brincadeira começou logo a apitar e com alerta de tsunami, uma série de coisas. Pronto, fomos lá ter com o capitão, que não falava, a tripulação não falava inglês, que é o ideal nessas coisas, né? E ele, no problem. E depois estava a explicar que nós estávamos dentro da baía. Tsunami aí era, só se fossem ondas de
15 ou 20 metros, ia ser muito difícil entrar lá. Mesmo que entrasse, não ias levar aquele impacto, e estávamos no barco. À partida é o sítio mais seguro para se estar. Acredito que na altura não tinha pensado assim, mas sim, eu entendo. Pois, na altura... Pronto, depois aquilo houve uma série de réplicas, de 6, 6.5, aquilo era constante, aquilo era 15 em 15 minutos. E depois depois estava a ser assustador porque começámos a ouvir gritos, não é? Nós estávamos relativamente perto de terra, começámos a ouvir gritos, a luz foi abaixo, não é? Eles deitam a luz abaixo também por precaução. Começámos a ver sirenes de ambulâncias e ouvias o som das sirenes. Passado um bocadinho, eles pegam, 2 ou 3 da tripulação, pegam num barco mais pequenino e foram à terra e foram buscar familiares. Depois também começaram a chegar e miúdas a chorar, não é? De medo. Vinham apavorados. Então aquilo para nós ainda foi assim um bocadinho mais, não é? Porque nós já estávamos a ficar um bocadinho mais tranquilos e chegaram a gritar. No fundo, a trazer o que se passava e a explicar o que é que tinha passado porque elas também já estavam um bocadinho assustadas, não é? Porque já tinham sido alguns terremotos anteriores, então... O pessoal, qualquer coisa, já estava em pânico. Então foram trazendo, não sei, já nem me lembro quantas pessoas vieram. De repente o barco ficou cheio. Foi, estava vazio e ficou cheio. Era só barcos a virem, barcos pequenitos, a remos e não sei o quê, porque nós também estávamos muito perto estávamos a 20 metros de terra. Então era uma série de barquinhos a virem para os barcos que estavam lá, a refugiarem-se no mar, no fundo. Pronto, depois fomos dormir, não é? Vamos tentar dormir. Eram 6 da manhã, pronto, decidimos sair, porque lá os espanhóis também tinham que ir e nós, pronto, fomos também. Depois a cena para mim que me marcou mais, no fundo foi no dia a seguir, ao sair do Porto, e depois tivemos que percorrer ainda para aí 2 ou 3 quilómetros a pé. E atravessámos a tal povoação de Lombok, e estava o pessoal tudo a dormir no exterior, com uma espécie de tendas, toldos, o pessoal metia ali umas mantas, aquilo também é calor, né? O pessoal metia ali umas mantas e dormia ali no chão, e para mim foi assim marcante, porque aquele pessoal, em vez de estar preocupado com a vida deles, que a casa podia ruir o telhado, e alguns aconteceu, na cabeça, eles estavam... Obrigado por estarem aqui, bom dia, e não sei o quê. Estás preocupado comigo? Olha, a dizer adeus. E a dizer adeus. Foi assim um episódio um bocado estranho. Depois acabámos por ficar na ilha, toda a gente saiu da ilha, a ilha estava deserta de turistas. Estão na zona sul, que é uma zona até turística, não é? O pessoal vive o turismo, não vive mais nada. E da pesca, E aquilo estava vazio. Não havia turistas. Nós ficámos lá há 15 dias, nem era suposto, mas pronto, depois ficámos lá há 15 dias. Olha, foi a nossa maneira de ajudar de alguma forma. E isto tudo foi o tal compasso de espera antes de vocês continuarem a vossa aventura. Depois de Indonésia, para onde é que vocês foram? Depois foi mal. Vamos atalhar, que é para ser rápido, senão só temos meia hora. Se tivesse 3 horas, podemos alongar isso. Depois foi Malásia, Tailândia, Laos, Camboja, Myanmar. Myanmar gostamos muito, aconselhamos muito. Vietnã. O pessoal é muito, muito fixe. Filipinas, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Hong Kong, Macau, China, e depois é que fomos à Coreia do Norte e depois voltámos à China. Foram da China para a Coreia do Norte? Sim. Supostamente é a única forma de se entrar. Sim, exatamente. Do que nós percebemos, pelo menos todas as agências, como estavas a dizer, aquilo és obrigado a ir por tens que ir sempre em tours, não é? Então nós andámos a ver as agências, em várias agências, e andámos a ver também em termos de preço. Fomos na mais barata. E fomos na mais barata. Mas até foi... Até foi aquilo é tudo igual. Sim, depois acho que o serviço em si, acho que deve ser tudo a mesma coisa. Quantos dias é que tiveram na Coreia do Norte? 5. 5 dias, ok. Não deu para dar mais, porque aquilo é bastante caro e o nosso orçamento não estica. Não, mas foi bastante caro o tour. Sim, foi uma experiência mesmo, sei lá, diferente e muito interessante. Nós, na altura, enquanto estávamos também a ver e a planear,
lemos mais um livro sobre a Coreia do Norte e porque é que não vamos, não é? Também, já agora também vemos e... Nós temos muita... Era isso que tu ias dizer, que é a curiosidade de ver por nossos próprios olhos e não pelo que as pessoas dizem. Porque depois existe sempre ou pelas notícias, ou por exemplo, o caso do Irão, é um caso que a gente tem assim muito receio do Irão, que dizem na televisão, é o país mais pacífico que a gente esteve, pelo menos. Sabes, sim. Sabes, Nuno, é curioso que eu acho que o Café da Manhã em Viagem é perfeito para isto, que cada viajante que fala do Irão, não há uma única pessoa que diga que o Irão é mais ou menos. Nada. Aquilo é top. Toda a gente que o Irão é tipo... Eu acho que o Irão é para toda a gente o que é Taiwan para mim. Taiwan para mim como tocou imenso, mas toda a gente... Nós também gostamos muito. Sim. Também gostamos muito. Eu curioso para ir ao Irão porque dizem que as pessoas é qualquer coisa. O mal de ir ao Irão, sabes qual é o mal de ir ao Irão? Que já chegámos a essa conclusão. É depois é difícil chegares outra vez àquele patamar, e esse é que é o problema do Irão. Por isso, deixem o Irão. Ia dizer, deixem o Irão para o fim, mas não deixem nada. É melhor ir. É melhor ir. Não, estava a dizer da Coreia porque também tínhamos muita curiosidade, não é? Acho que é um país que toda a gente tem um bocado de curiosidade e tem medo ao mesmo tempo. E então, pronto, estudámos, vimos a melhor maneira de ir, um preço, pronto, mais razoável. E então, pronto, olha, vamos lá, vamos ao Irão, à Coreia. Só que depois também foi um bocadinho difícil, não o visto da Coreia, porque isso o pessoal pergunta sempre pelo visto da Coreia do Norte. Não, isso é fácil porque as agências é que tratam disso. Para nós foi mais difícil foi o visto da China, porque tens de ter 2 entradas. Porque como vais à Coreia e depois tens que voltar. E isso foi mais difícil porque nós tentámos tirar na Tailândia 3 ou 4 meses antes e tínhamos que dizer todo o percurso que íamos fazer até à China. E nós nem sabíamos muito bem datas. Amiga, eu não sei onde é que vou estar amanhã, que foi uma risota na Embaixada da China na Tailândia. Fomos lá falar com a superior e tudo, porque ela dizia, mas isso nunca aconteceu. Mas vós não temos nada assim planeado. Mas para onde é que vocês vão? Não sabemos muito bem a data, nem quando é que vamos sair, depende, pode ser um dia para a frente, um dia para trás. Se ela, então expliquem-me isso tudo muito direitinho e nós, pronto, desistimos. Né? Depois tentámos em Macau, também não foi possível tirar. Depois fomos a Hong Kong e aí em Hong Kong conseguimos tirar, mas também através de uma agência, também já ficou um bocadinho mais caro. Mas pronto, aí foi... Mas ficou resolvido. Foi relativamente rápido e fácil. E ficou resolvido. O visto da China tem muito esse lado que é, nós temos pelo menos... Eu fiz o visto da China na Coreia do Sul. E foi exatamente como vocês disseram que nós temos que descrever tudo o que fazemos, pelo menos por dia, durante quanto tempo. Eu queria fazer isto durante 30 dias, então eles deram-me uma lista para em cada dia eu colocar uma atividade. Então eu estava com o telemóvel na Coreia do Sul, havia Wi-Fi na embaixada, então eu estava a ver destinos e a dizer mais ou menos, ok, isto deve fazer sentido esta rota. E na altura eu comprei um voo de volta, mas era um voo de volta em que tu podias reservar o voo com 2 dias de cancelamento. Foi o que nós fizemos. Ok, pronto. Eu se vocês tinham feito a mesma coisa. Porque eles depois pediam reservas de hotéis e não sei o quê. Olha, um filme do diabo. Chegámos a Hong Kong nessa agência e dizemos, arranja o passaporte e dá-me cá o dinheiro. Mas olha, fotografias sem brincos e não sei o quê. Deixa lá isso. Aquilo, os gajos isso foi uma terça. Uma terça, na sexta-feira. Na sexta-feira, eram 2 da tarde. Ele tem o vosso visto pronto. Passei aqui não sei onde. Fomos lá ter com o gajo, já levávamos as mochilas. Fomos diretos à estação lá de comboios. Tem lá um comboio rápido a sair de Hong Kong. Fomos logo para a China. 7 da tarde, estávamos em Guangzhou. Fantástico. Tiveram quanto tempo na China? 45 dias. Sim, no total. Mais Hong Kong e Macau. Sim. Hong Kong e Macau supostamente não é China, mas depois é. E a vossa viagem na altura ficou por aí? Ficou pela China ou não? Já era no fim. Sim, ficou pela China. Da China viemos embora. Nós deixámos a Coreia do Norte para o fim. Se acontecesse alguma coisa, pronto, já tínhamos gozado um ano.
Não, porque depois não faz muito sentido, porque acho que lá deve ser dos países também mais seguros, não é? Não, foi muito seguro. Só se fosse assim um Trump ou assim que mandasse algum míssil, mas acho que era praticamente impossível. Porque lá não acontece nada, não é? Se acontecer alguma coisa a um turista, deve ser, sei lá. É muito difícil. Um turista que se porte bem, vá. Claro. Sim, claro. Porque depois nós ficámos no hotel desse turista americano. Lembras-te daquela história do indivíduo que roubou um painel de propaganda lá do regime? Pronto, foi muito falado aqui há uns tempos, o alemão. Depois ele foi libertado e morreu... Não era alemão, era americano. Ele foi libertado e morreu 24 horas depois, supostamente envenenado. Assim uma coisa. Pronto, e ficámos nesse hotel que é onde fica toda a gente, em o piso 5. Não se pode ir ao piso 5 e não sei o quê. Para quem que nunca, e eu acredito que muita gente nunca ouviu, por exemplo, uma viagem à Coreia do Norte, ou tem, naturalmente, o receio da Coreia do Norte, como é que esta viagem toda funcionou desde a parte da organização? Vocês sentiram-se sempre em segurança? Tinham que estar sempre acompanhados? Falem-nos assim um bocadinho mais. Nós tínhamos o guia da agência, que era chinês, que fez connosco o percurso de comboio. E depois à chegada já estavam, neste caso foram 2 guias que andavam em Pyongyang, que andavam sempre connosco, e um motorista. Elas dormiam na mesma, e o motorista também devia dormir no hotel, tinham um piso só para o staff e assim. E andávamos sempre com elas. Não podias sair do hotel, ou o máximo que podias vir à porta e pouco mais, não podias sair da zona. O hotel também está numa ilha. E sempre, por exemplo, houve uma altura que o grupo foi dividido em 2, porque uns quiseram ir ao circo e outros não. E então fica uma guia para cada grupo. Nunca ficas sem guia. E depois, era sempre que saías, andava sempre uma guia, uma mais à frente, outra mais atrás, mas por acaso as nossas até foram porreiras, pelo menos pelo que... Tivemos bastante liberdade. Pelo menos ao que vamos vendo de outros relatos, tivemos bastante liberdade nesse aspecto. Fomos a um supermercado normal. Se vocês quisessem, se vocês quisessem ir, por exemplo, a um sítio, vocês podiam ir, ou aquilo estava tão organizado que vocês não podiam sair do circo? Não, eles já têm aquilo muito pré-definido. Depois depende também das guias, da interação, se elas virem que tu até és respeitador aos grandes líderes, como elas dizem. Eles depois facilitam um bocado. Chegamos aí a comprar gelados a uma barraquinha de rua, porque depois também tem aquelas barracas de rua. Andámos de metro, supostamente era só 1 ou 2 estações, andámos 6. Quer dizer, que também permite observar um bocadinho mais daquele cotidiano. Fomos a esse tal supermercado, que é mesmo um supermercado normal, não é com aquelas prateleiras fake. Era mesmo um supermercado normal, e aí é que deu para ter a percepção dos preços, Aquilo é muito barato mesmo. Coisas assim ridículas. Por exemplo? Um bloco de música, um caderninho de música custa 10 cêntimos. A cerveja no hotel, por exemplo, eu dou sempre o exemplo da cerveja, que é uma coisa porreira de se dar. No hotel custava €1, €1,10, que não é caro, para ser um hotel 5 estrelas. No hotel 5 estrelas, €1,10 a cerveja, No supermercado custava 20 cêntimos, meio litro, ou 25 cêntimos, era assim uma coisa. Depois até trouxemos uma cerveja da Coreia do Norte, bebemos na China. Podiam comprar coisas na Coreia do Norte e trazer? Nós trouxemos algumas coisas. Até a própria propaganda lá, é mais para recuerdo, não é? Que ninguém quer saber daquilo. É possível comprar aqueles cartazes, a dizer o grande líder é o maior, inventou tudo cá à face da terra, foguetes e afim. É possível comprar isso. Foi interessante também ver e ouvir, não é? Porque as líderes, as guias falavam, estão sempre a contar como foi a história, estão sempre a dizer o grande líder, ou o pai, ou o filho, ou o avô, e perceber que elas têm mesmo uma adoração por aquilo, não é? Porque também não conhecem mais nada. E a maneira como elas falam e como dizem que eles é que inventaram alguma coisa, não é? E uma pessoa está a ouvir e está a pensar como é que é possível... Eu acreditei-me naquilo.
Ele, quando dizia que o grande líder inventou isto e aquilo outro, eu fiquei a acreditar, porque elas são tão convictas e crentes naquilo, que eu até fiquei a acreditar. Uau. Recomendam? Eu acho que é uma experiência interessante, para se ver realmente alguma coisa de muito diferente. Porque hoje em dia é tudo muito parecido. Não é tudo muito parecido, ok, mas, por exemplo, naquela zona é tudo muito parecido. Com as suas diferenças, mas ele é realmente muito diferente. Então viajar na Coreia do Sul e ir para a Coreia do Norte, então aí é que é mesmo antítese. Os chineses dizem que aquilo era equivalente à China 40 anos atrás. Muito pobreza, a China que era assim e agora é o que é, né? Há coisas interessantes, às vezes até ridículas. Por exemplo, costumamos contar esta, que é assim, lá não há desemprego, né? O regime comunista não tem desemprego. Então às vezes estavas num pequeno jardim, num grande jardim, mas num curto espaço, tinhas ali 30 ou 40 pessoas a cortar a relva com uma tesourinha, parecia quase uma tesoura de costura. Estás a ver? Então o pessoal, pronto, tem sempre que fazer, tem sempre que fazer, que mais acaba o trabalho. Coisas desse género. E foi depois desta viagem voltaram para a China, e da China que fizeram, qual foi o percurso? Depois voltaram para Portugal? Quando é que voltaram para Portugal? Foi em junho. Um ano mais ou menos depois, foi em junho de 2019. Um ano e uma semana, uma coisa assim do género. Depois nós fizemos ali um bocadinho da zona da Inner Mongólia da China. Okay. Ainda fizemos ali um bocadinho dessa zona, o pessoal também muito simpático. E depois voltamos. Também já estávamos cansados. E agora vou-vos colocar duas perguntas. Nós também já estamos a ir lentamente para o fim do café da manhã em viagem. E as perguntas são: quais é que são os vossos projetos futuros depois desta nuvem toda passar? E onde é que a malta vos pode acompanhar nas redes sociais e saber mais sobre as viagens que vocês já fizeram e as vossas futuras viagens? É assim, nós estávamos na Austrália quando viemos embora e íamos para a Nova Zelândia. E da Nova Zelândia íamos para a Argentina. Okay. Agora, quando pudermos viajar, esperemos que seja breve, se calhar vamos logo para a América Latina. Ainda não sabemos muito bem para onde, mas se calhar vamos antes para esse lado e depois vemos no fim se dá para ir à Nova Zelândia. Ou não. Porque também era um país... Temos tempo. É um país que temos muita curiosidade de conhecer também. Aquilo foi mesmo morrer na praia, que estávamos mesmo ali, temos que ir embora. Mas pronto. Vai de certeza haver tempo para voltarem. E eu recomendo imenso, que a Nova Zelândia merece um lá. Sim. Toda a gente fala maravilhas daquilo, então temos bastante curiosidade em... Foi o país mais bonito que eu já vi, portanto, eu recomendo. Pois, também há muita gente que diz isso, então fica sempre aqui a curiosidade. Uma coisa, a nível de cidades, talvez seja o país em que eu vi as cidades mais feias. Aquilo é uma espécie de... eu acho que até é injusto estar a dizer isto, mas imaginem uma ilha em que as cidades são todas o Cacém, a Amadora, Mem Martins, a da Maia, e depois à volta é a Costa Vicentina. É um bocado isso. Eu, por exemplo, eu adorei a vista para Auckland. A vista para Auckland é lindíssima. Auckland foi daquelas cidades que eu estive lá meia hora e disse, não. Porque a Nova Zelândia é a natureza. O nosso plano era muito perder tempo no meio da natureza e não propriamente cidades. Isso vai acontecendo cada vez mais. Passar menos tempo em cidade e passar mais tempo no meio da natureza, que é o que nos vai cativando mais. Claro. E onde é que nos pode seguir? No Facebook, no Facebook e Instagram, né? Não temos blog, nem site, nem nada disso. E é em Do Best to the World, que é o nome que aparece aqui em baixo. Boa. Malta, vão de certeza aparecer aqui muito mais perguntas, muito mais questões. Por favor, pessoal, não hesitem em colocar aqui todas as vossas questões, que o Nuno e a Lili terão todo o gosto em responder. Malta, foi um prazer enorme ter-vos no Café da Manhã em Viagem. Adorei ouvir as vossas histórias. Tenho a certeza que vamos ficando em contacto e eu quero acompanhar as vossas grandes aventuras. E que a próxima seja muito brevemente na Nova Zelândia. Esperamos que sim. E obrigado pelo convite. Tudo bom? Obrigada.
devias fazer um café da manhã às 2 da tarde, que assim estava mais. Vou pensar no assunto. Malta, um grande abraço, beijinhos. Obrigada. Tchau.